estamos de volta aqui com mais um Movimento da Semana, o podcast do Movimento Econômico que comenta os principais fatos que foram destaques no nosso portal. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje aqui dividindo essa bancada com o Márcio Didier. Isto. Olá, gente, tudo bom? E os assuntos são variados, né? Hoje vamos Isso. falar de várias coisas. Acho que a gente poderia começar falando de emprego ou desemprego, né? Depende do ponto de vista. Tem um lado positivo e negativo sempre nas coisas, né? É. Porque se você pegar, Patrícia, a questão do desemprego, os números daqui de Pernambuco diminuíram. Ótimo. No Brasil também, né? O Mas em Bra- Pernambuco continua muito alto, né? Continua alto, pois é. O que eu estava observando é o seguinte: quando a gente olha para a taxa de desemprego na série histórica do IBGE, que começou lá em 2012, a taxa de desocupação média ficou, ao longo do período, em torno de 7,4%. O menor índice já registrado foi em, sabe que ano? 2009. 2014, foi 14, 7%. pensei que era Em 2009. 2019, um ano antes de começar a pandemia, o desemprego no Brasil estava em 11,8%. Já estava, né, muito elevado. E com a pandemia foi para 14%. E hoje, a gente tem uma taxa de desemprego no segundo trimestre de 2024 de 6,9%. Então, realmente, houve aí uma redução no Brasil, né, Sim. e em outros estados também, nessa taxa de emprego. Mas como você falou que Pernambuco continuou com a taxa muito elevada, A mais alta, né, do a mais país, né? alta do Brasil, ou seja, ela passou a Bahia, porque Bahia e Pernambuco estão disputando o topo do ranking do desemprego, né? Já há alguns anos. A Bahia vinha na frente, mas dessa vez Pernambuco passou. Pernambuco está com 11,5 e Isso. Bahia com 11,1. Exato. Mas, aí, assim, Pernambuco tem menos pessoas do que a Bahia, A né? população Então, menor, proporcionalmente, é. tem mais desempregados em Pernambuco, né, do que. E a questão de Pernambuco, que eu disse, sempre tem um lado bom e um lado ruim, é porque a gente tinha antes uma taxa de 12,4, né? Pelo menos caiu um pouquinho. Caiu. E agora você entra num semestre que é muito positivo, de muito emprego, né? Que é você começa as festas de final de ano e tudo mais, então você tem uma perspectiva boa daqui por diante, E né? exatamente, ele tem uma perspectiva. A gente já vê aí o emprego avançando, e isso vai ter reflexo na economia de várias maneiras, né? Porque o consumo vai subir. O consumo A subindo inflação pode sobe. puxar a inflação. A inflação lá em cima, o Banco Central não vai reduzir taxa de juros, né, gente? Não, Porque vai continuar do jeito que não está. vai Não só agora com o mesmo. Roberto Campos Neto, como o substituto dele, o provável substituto dele, né? Gabriel Galípolo, Galípolo, pois né? é. E que já que Já passa acenou, uma. já acenou para isso, que não vai mudar a taxa de juros, ainda vai continuar dentro dessa política, não é? E isso, de certa forma, trava um pouquinho, né? Você vai dar um start bom na economia, mas depois vai dar uma travada, porque a taxa de juros alta continua travando Exatamente. Então, o assim, crescimento. existe a possibilidade da Selic realmente terminar o ano acima de 10,5%. É muito possível que ocorra um reajuste na taxa de juros, dependendo desse comportamento Para cima, da né? inflação. E há quem chore e há quem comemore, né? Sim. Porque o mercado financeiro fica bastante feliz quando a Efusivo, taxa fica de efusivo com alta. isso, né? Já o setor produtivo reclama bastante. Mas não tem outra forma, né, de Não, controlar e a ainda tem, inflação. e ainda tem os outros problemas, né? Você tem a questão internacional que vai agir sobre aqui, que aí coloca uma perspectiva muito complicada, né? Assim, daqui por diante, pelo menos nos próximo ano, de você dar uma respirada nessa taxa de juros. Eu não acredito que vai dar uma arrefecida por um bom tempo, né, Patrícia? Pois é, ainda tem a gente tem que acompanhar aí como vai se comportar a economia norte-americana, que também teve uma aceleração no emprego, né? Uhum. Então, isso pode também reverter a expectativa com inflação lá. E essa questão do emprego é bem interessante, porque a gente falou aqui, começou a falar do emprego da redução,
E teve uma fala de Roberto Campos Neto que ele disse, chegou a dizer isso, né? Que às vezes muito emprego é ruim, que foi justamente aquilo que falou, né? Porque tem mais consumo, consumo sobe a inflação. Então, economia é uma coisa muito complicada. Você, muito delicado, né? Essa Equilibrar aí equilibrar, achar o equilíbrio certo para poder o país crescer e crescer bem, crescer sem sacrificar nenhum setor ou a população também, não é? Pois é, porque na época do Delfim, ele dizia que era preciso crescer um pouco para depois repartir, né? Exatamente. Ou seja, Delfim que nos deixou essa semana, né? Inclusive, né? exatamente. Que, que foi Foi. um guru do regime militar, do milagre econômico E depois foi brasileiro. guru de Lula. Pronto, você vê como é que é a situação, né? É, E todo mundo lamentou a morte dele, né? Enfim, ele foi realmente uma figura marcante, né, na economia brasileira. isso. É, Isso, não, assim, tinha e foi o credibilidade, tinha ministro do tudo. milagre econômico, né? É, Enquanto ele foi ministro da Fazenda, o Brasil cresceu a taxas absurdas, né? Então ele teve. pegou um vento de cauda bom, como diria na aviação. É isso aí, é isso aí. Bom, outro assunto que a gente tem é o resultado do IDEB, né? O IDEB que traz aí o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do ano de 2023, que traz Pernambuco e Piauí como os estados aqui do Nordeste e no Brasil também, ao lado de Goiás, foram os três únicos que alcançaram a marca projetada por o ensino médio, né? Sim, que ultrapassou a marca, né, que estava projetada. E isso é muito interessante. E a gente nem fala do Ceará, porque o Ceará está voando na educação de uma forma absurda, né? Tanto desde dos anos iniciais, o ensino fundamental dos anos iniciais, até o ensino médio, né? Mas Pernambuco tem números muito bons também da Tem sim. educação, não é? São dois estados com números muito bons. Isso, exatamente. Principalmente no Cada um ensino numa médio. faixa diferente. Isso. Não é? Mas o que, por exemplo, que depende do estado, não é, que é o ensino médio, Pernambuco vai muito bem. Pernambuco tem 3 escolas entre as 10 melhores do país, que é a terceira melhor do país, que é colégio de aplicação, não é? Ligado à Universidade Federal, né? Isso, exatamente. E você tem uma escola de aplicação lá em Garanhuns, você tem uma escola em Petrolina entre os 10. Né? O colégio de aplicação é terceiro, o de Garanhuns é o oitavo e o de Petrolina é o nono colocado. Isso é muito bom, porque você reflete um trabalho que você tem que fazer. A educação não é de um dia para o outro que você resolve, né? Não, e aí isso também traz uma coisa interessante, que é você descentralizar a educação, você permitir que as várias regiões possam ter acesso a ela, né? Isso, E uma coisa que até a economista Tânia Bacelar comenta sobre esse assunto é que hoje você vê jovens preparados em todas as regiões do estado, porque a educação chegou a todas as regiões do estado. E aí ela diz agora, mas só que a gente tem um problema. O que é que a gente faz com esses jovens? Né? isso. Nós precisamos gerar emprego para esses jovens, porque eles estão se preparando e precisam de emprego. E aí vem aí o alto índice de desemprego. Né? É uma Tudo coisa ligada à interligado. outra. Agora, o que eu acho interessante dessa história, eu sempre venho acompanhando esses números de educação quando falam, e aqui em Pernambuco, e você vê que, a exceção, claro, do colégio de aplicação, porque é um colégio de excelência e tudo mais, não é? A grande maioria das boas escolas de Pernambuco, assim, ranqueadas e tudo mais, são do interior do estado, não é? Aí uma vez eu tava conversando com um estudioso, e ele disse, não, porque aí você tem a proximidade da família, né? De você poder estar mais junto da escola, a família junto da escola, porque aqui você tem muita coisa que o garoto sai de casa, pega um ônibus, aí vai não sei o que lá, encontra com um amigo no meio da rua e tal. Você termina tendo muita distração. E no interior não, porque tem isso, muitos dependem de Bolsa Família, que precisa ter frequência escolar também, que termina transformando uma coisa positiva. E a Né? gente tem casos, né, de escolas do interior que ganham prêmio de robótica, Isso, né, que ganham prêmio exatamente. de matemática, né, tem aqui inclusive em Pernambuco, né, é interessante. Agora, tem uma outra notícia que você falando em educação me trouxe à memória, que foi uma decisão
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou um decreto legislativo, o PDL 206 de 2024, que suspende trechos do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Sim. aquele decreto 11.615 de 2023, sobre as armas de fogo e clubes de tiro. Né? E uma das modificações desse projeto é que acaba com a exigência dos clubes de tiros ficarem, no mínimo, 1 quilômetro de distância das escolas. O que você acha disso? Veja só, Patrícia, em 2019 o Brasil tinha 151 clubes de tiro. Em 2022 passava 2038 para ser mais preciso, não é? Que foi durante os 4 anos do período do governo de Jair Bolsonaro e que houve um estímulo a isso, né? De você frequentar clube de tiro, de você ter arma, de você fazer a sua própria defesa. E isso aí eu tive a oportunidade em 2002 de viajar muito pelo estado, né? E era impressionante a quantidade de clube de tiro que você vê no interior. Eu visitei, eu acho que perto de 100 municípios, aí pelo menos uns entre 50 e 70 você tinha clubes de tiro no interior do estado. Era um número absurdo e pessoas praticando. E não era, Desde aquela época não era não muito era comum, um né? clubezinho que era uma casa pequena, não. Eram clubes com estruturas gigantescas e tudo mais. Não sei se todos regularizados, inclusive, né? Ah, Porque também tem muitos que não são regularizados. Então, houve essa demanda e o governo Lula tentou dar um freio com isso, que é esse projeto essa proposta que ele mandou para o Congresso, que está sendo analisado no Senado, que é a casa mais bolsonarista, digamos assim, de lá, né? A Câmara não tanto, mas o Senado é muito bolsonarista, né? Foi muito ocupado pelo bolsonarismo e que tem esse viés. E dentro dessa proposta aí que tiraram isso de ser a 1 quilômetro da escola, que isso aí tinha sido vetado, de você não poder abrir a 1 quilômetro da escola, e eles alegam, não, a gente não pode, isso é uma coisa municipal, a gente não pode legislar sobre isso. Claro que pode, poderia, né? Mas é porque alguns, principalmente, como eu disse, no interior você vê, tem muitos, são perto de escola, né? Porque muitas vezes você está um terreno lá, você nem ligava para isso, para construir perto de escola nem nada. E termina acontecendo isso. Então, é um reflexo dessa política, desses 4 anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro, e que criou digamos, essa política bélica, não é? estimulou a cultura Isso, das armas. exatamente. Mas já existia, né? Você mesmo chama que já Existia, existia esse existia, clube. mas era muito mais tímido, né? E você existia para você tirar uma arma era muito mais complicado, né? Agora está mais E fácil. o rigor, eu vou citar um exemplo pessoal. Uma vez meu pai botou na cabeça que queria ter uma arma para proteger a casa. Saí, bote 20 anos para trás, 25 anos atrás. Aí comprou um revólver e tal. Um dia entraram na casa dele e roubaram esse revólver, não é? 5 anos depois, chega uma carta da Polícia Federal para ele prestar Depoimento? depoimento, porque a arma dele foi usada num assalto que teve morte. A sorte que ele tinha feito boletim. Imagine se não tivesse feito. Então, esse cuidado é que você tem que ter muito nessa questão. Não é como disse, a gente está falando aí desse equilíbrio na economia, isso também é uma coisa muito Não, séria, né? e veja, você trouxe esse seu caso aí familiar, e isso é uma coisa comum. Quando um bandido sabe que em determinada casa tem Tem arma, arma ele tenta invadir aquela casa para pegar a para arma. pegar. Né? É. Então, isso é uma coisa Não, recorrente. e sem falar, Eu tenho dois amigos que tinham armas porque eles têm negócios no campo sim, e eles guardavam armas em suas casas de campo e as casas foram invadidas porque os adultos não, queriam roubar as armas. e Né? depende muito da pessoa, né, Patrícia? Eu, por exemplo, jamais poderia ter arma, porque eu jamais teria a capacidade de uma pessoa me assaltando, eu pegar uma arma, apontar para a pessoa e atirar. Jamais, né? O máximo, assim, de arma, claro, teve esse negócio de papai, mas que ficou, até ser roubada, ficou guardadinha. Mas um outro exemplo é que antigamente roubavam, entravam para roubar manga na casa de meus pais, né?
Aí minha avó tinha o meu revólver de espoleta. Ela dava 3 tiros de espoleta, os cabas saíam correndo, pensando que era tiro. Isso aí, bota tempo. Eu não vou dizer para não entregar a minha idade, mas é por aí. Olha, você estava falando aí dessas casas de tiro, e Sim. aí eu lembrei de um assunto que eu escrevi na minha coluna essa semana, Hum, na coluna Movimento Econômico, sobre jogos online, né? sim. Porque houve uma pesquisa constatando, a pesquisa da PwC, mostrando que os jogos online já estão começando a afetar a capacidade de consumo das Sim. pessoas, né? A gente já sabe que as apostas vem aumentando o vício em jogos, já tratamos desse assunto no movimento econômico. Muitos trabalhadores estão viciados. Nós trouxemos o caso de um empresário de Alagoas que descobriu que muitas pessoas estavam pedindo demissão na sua empresa, pedindo férias antecipadas, pedindo Hum. salário antecipado, e ele foi tentar investigar para saber o que era. Era a dívida em jogos. Então as pessoas estavam chegando a pedir demissão para pegar FGTS, Para né? pagar as Para dívidas. pagar a dívida, negociar com a empresa do FGTS para Não, pagar a não, dívida, e né? é E uma agora está coisa. afetando o consumo. Ou seja, as pessoas estão ficando sem dinheiro, segundo essa pesquisa da PwC, aqui no a PwC Strategy do Brasil, ligada à Pricewaterhouse, a global, mostrando que está faltando dinheiro nas famílias para remédio, para educação e, em alguns casos, para comida. Uhum. Né? Então, Não, o claro. Brasil é um país realmente com muitas Não, contradições, né? e eles fazem, eles mexem, aposta, dinheiro, isso mexe muito com o imaginário da pessoa. Não é? A possibilidade de você ganhar dinheiro com dinheiro Fácil, fácil é fácil, muito grande. né? E o que é que eles fizeram? Esses jogos de aposta. Pegaram, pega os influencers, bota para dirigir um Porsche. Eu digo isso porque eu vi esse exemplo do que aconteceu. Foi desbaratado uma gangue em Alagoas que fazia Sim, exatamente isso. exatamente. Aqui em Recife fazia, eu digo porque teve uma pessoa que tem uma funcionária no café, que ela chegou, ela disse, eita, ali, aquela mulher ganhou aquele carro ali na aposta, tudo na aposta, e toma a jogar, entendeu? Aí depois chegou, quando saiu essa matéria, eu fui lá, né, eu disse, tu viste que não era dele aquele carro, né? Era tudo uma forma de atrair as pessoas para a pessoa poder pagar e apostar e perder seu dinheiro, né? Porque no início você ganha. No início, o algoritmo dele é feito para ganhar. Aí quando você vicia, aí começa a perder. Aí você fica desesperado para recuperar o que você perdeu. É, né? Aí já E era. vai achar que vai não só recuperar, mas que aquilo ali é uma maré de azar, e É, aí vai exatamente. forçar, e vão ficar. E esses jogos online de apostas, bet, né? Elas explodiram no Brasil lá no governo do Michel Temer, quando foi sancionada a Lei 3.756, no final de 2018. Naquele ano, as apostas representavam 0,27% do orçamento familiar, nas classes Sim. classe D e E. Hoje, representa 1,98%. Isso é 4 vezes mais. Entre 2018 e 2023, os gastos com apostas online no Brasil cresceram 419%. É Olha só, é muita muita coisa. coisa, É gente. É muita muito coisa. dinheiro aí sendo canalizado para jogos em detrimento do que é importante. Agora, tem um dado importante. Eu fui pesquisar, né, sobre os jogos de azar que foram A proibidos no senhora nunca Brasil. jogou, não, né, chefe? Eu, eu tentei jogar lá em Las Vegas, mas eu Ah, em tinha Las lá. Vegas. Aí, mas Aqui eu nunca joguei, não sei nem como é. eu já joguei. Eu já botei R$ 10 uma vez. Eu consegui Ganhou? paguei uma conta de telefone com ela. Eita, Ganhei. se você for. Mas também eu não joguei mais. Depois que eu paguei minha conta de telefone, eu não joguei mais. Foi? Foi. Aí, olha, os jogos de azar foram banidos do Brasil em 1946, no governo da ditadura militar, era o presidente era o De general Vargas. Eurico Gaspar Foi Dutra. Dutra? Foi Foi a filha de Dutra. Dutra, sim, sim. E o argumento era de que os jogos denegriam o ser humano. E dizem que a esposa dele que influenciou muito ele nessa decisão, porque ela era muito religiosa. Né? Agora tem um detalhe: o Brasil. Naquela época, essa medida pôs fim a 71 cassinos no Brasil. Mais de 60 mil pessoas trabalhavam em cassino. Então, de uma hora para outra, 60 mil pessoas ficaram desempregadas. No olho da Esses rua. negócios se acabaram, fecharam. E o curioso é que hoje, no G20, só 2 países, além do Brasil, proíbem jogos.
que é a Arábia Saudita e a Indonésia. Os jogos, de modo geral, são Sim. liberados. E quem defende diz que nós perdemos turistas, né? Perdemos É porque dinheiro, impostos. é toda uma indústria, né, que tem isso, essa questão. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí, com base na pesquisa, que também há outros tipos de perdas, né, consideráveis, Uhum. afetando aí a sociedade. Agora, talvez seja um caso de se tratar, olhar para isso com cuidado, ter uma política pública para poder É. atender essas pessoas que caem logo no vício, né, que acham que tudo Mas é fácil. é como o Brasil vai sempre deixando, né? Começa com as drogas, aí não vamos fazer o tratamento, não, porque esse tratamento não é bom, e termina, vai deixando, e vai aumentando, vai ampliando. A Olinda tá sofrendo muito com isso, lá com a questão de droga, de drogados, e está perdendo turismo por causa disso, que as pessoas estão se afastando do sítio histórico por causa da questão dos que chamam de noiado, né? Que vão lá para pedir dinheiro e muitas vezes de forma agressiva. Então, é um assunto que tem que ser discutido, porque em breve isso estoura. Vai chegar uma hora que isso vai estourar. E aí talvez seja muito tarde, né? Porque Pois a família já vai estar destruída, já vai estar é. uma série de coisas. É preciso olhar para isso antes que isso vire um grande problema social, uma grande, né, mazela no Brasil que já tem bastante, né? Já Uhum, sofre bastante com exatamente. isso. Já chega, né? Já tá. É, mas para fechar aí o nosso podcast, o que é que você vai deixar para os nossos internautas que nos acompanham? Qual é a sua mensagem de fim de semana? Moderação. Moderação sempre. É isso que eu digo. Divirta-se, vá jantar, tome uma, mas sempre com moderação. É isso que eu digo sempre. Inclusive, né, se for jogar, se for apostar, viu? Também. Para tudo, isso serve para tudo. Pois é, pessoal, então vamos ficar por aqui. Um bom fim de semana para vocês. Semana que vem tem mais. Assina o canal, dá seu like se gostou e até a próxima.